Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos ver o que são componentes puros em React. Por quê? É da filosofia de React que componentes React, esses componentes que a gente tem trabalhado, devem ser puros ou ao menos os mais puros possíveis. E aí a gente tem que entender o que é um componente ser puro e quando um componente não é puro. Eu já adianto que componentes não são puros quando eles realizam algum tipo de efeito colateral. Isso é um termo clássico em ciência da computação. Ah, Na prática, os componentes eles não são puros, porque eles precisam realizar efeitos colaterais. Um efeito colateral, por exemplo, é entrar em contato com uma API. Geralmente, um componente React, em algum momento, entra em contato com a API para buscar informação. Então, no fundo, ele não é puro. Porém, se ele tiver que realizar esses efeitos colaterais, o React também tem a sua filosofia onde eles devem realizar esses efeitos colaterais, para que esses componentes não tenham comportamentos inesperados. Então a gente tem que entender todo esse contexto. Vamos começar entendendo o que é um componente puro e para isso vamos começar entendendo o que é uma função pura, uma função matemática ou uma função em programação. Uma função é dito pura se a sua saída é totalmente determinada pela sua entrada, pelos seus argumentos e se essa função não altera nada fora dela. Então, uma função pura é uma função que cuida apenas de si mesmo. Ele tem uma entrada, ele calculou uma coisa, ele tem uma saída que depende apenas da entrada e ele não se comunica com o mundo exterior. Vamos ver um exemplo no código daqui a pouco. Um componente puro é quase a mesma coisa. O componente também é uma função, né? Ele é um componente que ele é totalmente determinado pela sua entrada, que são entradas suas próprias, e esse componente não realiza nenhum tipo de efeito colateral. E efeito colateral é exatamente isso, é mudar alguma coisa externo a esse componente. Está aqui. Porém, como eu falei, a gente quer fazer isso, a gente quer entrar em contato com uma API, pelo menos. A gente quer interagir, às vezes, com a API do próprio navegador. Então, o React diz, você precisa realizar um efeito colateral, utilize em um desses dois locais. Ou em eventos do tipo onClick, onMouseOver, onScroll, não importa, algum tipo de evento que é disparado por uma ação da pessoa que está interagindo, do usuário, ou se não, se eu quiser realizar algum efeito colateral que não posso esperar o usuário interagir, eu vou utilizar dentro de um hook chamado useEffect, que a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos agora para o código para ver bem o que é uma função pura, o que é um componente puro. Vamos aqui no navegador, por enquanto eu vou utilizar apenas essa área de JavaScript, depois eu vou mudar aqui no... Não, por enquanto não precisa ligar para o que está aqui, isso aqui é um projeto React, mas eu quero mostrar aqui a área de JavaScript. Então, o que seria uma função pura? Vamos criar uma função pura. Function pura x, y, estou dando o nome de área pura, mas não precisava, return x mais y. Isso aqui é uma função pura, porque ela depende apenas da entrada. Para a mesma entrada, sempre teremos a mesma saída. Eu posso repetir 10 vezes aqui pura 1, 2, que sempre vai ser a saída 3 e ele não está mudando nada no exterior. Agora, um exemplo de uma função que não é pura. Vamos definir uma variável aqui, w. Vou botar 4. E agora a minha função, que eu vou chamar de impura, ela vai continuar recebendo x, y, mas ela vai retornar x mais y mais w. E aí eu poderia modificar o w, mas nesse caso nem precisa. Por quê? Se eu colocar impura de 1, 2, ele vai para 7. Mas se esse w for modificado por alguma razão, por exemplo, para 9, agora impura de 1, 2, impura de 1, 2, vira 12. Então note que agora essa função não é mais pura porque a sua saída não é mais determinada apenas pela entrada. Ela se comunica de alguma forma com o mundo exterior. Vamos agora levar esse conceito para um componente React. Eu tenho aqui um projeto, esse projeto aqui é o exemplo da própria documentação do React, que ele tem um componente chamado tset, é esse aqui, tset, e um outro componente chamado cup, e ele está aqui instanciando esse cup 3 vezes. Certo? O componente cup está aqui, ele retorna h2, tcup guest, porém ele altera o guest e esse guest está lá fora. Então, se nós renderizarmos 3 vezes o componente cup, as 3 renderizações são diferentes. Um é tcup for guest 1,
2 em 3. Então, esse componente não é puro, ele é dito impuro. E o React diz, não trabalhe com, melhor, tente deixar o componente mais puro possível. Não faça isso aqui. Aqui eu estou alterando alguma coisa do exterior, novamente. A gente em algum momento vai querer alterar alguma coisa do exterior, só que eu estou alterando no momento da renderização. Isso não deve ser feito. Vai quebrar o meu programa? Não, não vai quebrar. O programa está aqui, isso é JavaScript. Porém, novamente, isso pode levar a comportamentos indesejados, pode levar a comportamentos que você inesperados, comportamentos que você não estava esperando. Unexpected behaviors, também é um termo clássico em ciência da computação. Pela filosofia do React, eu não devo fazer isso aqui. E na próxima aula a gente vai ver onde nós devemos colocar, realizar efeitos colaterais caso precisemos, em última instância, realizar efeitos colaterais.